A região Nordeste tem uma população superior a 53 milhões de habitantes, distribuídos em seus 9 estados. Estados que cresceram desordenados e sem planejamento nas últimas décadas, trazendo sérios problemas nas principais capitais. Problemas que passam pelo trânsito, transporte público, saúde, educação, falta de estrutura urbana, ausência de espaços de lazer e descontinuidade de obras. O trânsito, por exemplo, tornou-se um caos para muitos. Fortaleza tem a maior frota de veículos da região Nordeste. São mais de 687 mil veículos circulando só aqui na capital cearense. Quando comparada com o restante do país, Fortaleza tem a 8ª maior frota do Brasil. Planejamento urbano e seus desafios. Esse é o tema central do programa dessa semana. Eu sou Elcio Batista e o Radar Nordeste está começando agora. A frota de veículos em todo o país só cresce. E no Nordeste não pode ser diferente. Fortaleza já é a 8ª maior frota do Brasil. Além da irritação dos motoristas e do aumento dos engarrafamentos, o rápido incremento na frota de veículos traz ainda mais agravantes, como, por exemplo, a poluição e maior risco de acidentes de trânsito. Uma cidade caótica e confusa. Essa é a imagem de quem precisa enfrentar o trânsito em Fortaleza. Enquanto o mercado comemora uma grande venda de veículos novos, o trânsito da cidade sofre os efeitos de uma frota que só cresce. Não é só o grande fluxo, mas também o desenho da cidade que contribui para os congestionamentos. A frota de veículos em Fortaleza já é a 8ª maior do Brasil. Conforme dados do Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, a capital cearense tem 687.732 veículos registrados. É a maior quantidade de veículos da região Nordeste. Em segundo lugar, vem a capital baiana, com 632.262 automóveis, seguida de Recife, com 478.753 veículos. Com 269.585 carros, Natal fica na 4ª posição. A capital piauiense tem 268.335 veículos. 235.914 é o número de automóveis em São Luís. A frota em João Pessoa é de 220.796 carros. Com 199.484 automóveis, Aracaju fica na penúltima posição. Maceió é a capital com a menor frota do Nordeste. São 198.675 veículos. Com mais de 6.300.000 carros, a capital paulista lidera a lista com o maior número de veículos. Em seguida, as capitais do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Brasília, Goiânia e Porto Alegre, nessa ordem, tem mais veículos que Fortaleza. No programa de hoje, vamos discutir planejamento urbano e os desafios aqui na região Nordeste. Em nossos estúdios, eu recebo Eustógio Dantas, professor de pós-graduação, do programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal do Ceará e doutor em Geografia e Planejamento. Nádia Dutra, chefe do Departamento de Engenharia de Transporte, também da Universidade Federal do Ceará, e o presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Seção Ceará, Odilo Almeida. Bom, eu vou começar com a Nádia, porque 3 homens, uma mulher. First, né? Ô, Nádia, diz uma coisa. Tudo bem, o trânsito é um grande problema, mas também a gente não pode imaginar uma cidade sem automóveis. Ou pode? Não. O automóvel, ele é um bem que deve existir, né? Agora sim, eu acho que o nosso grande erro é tratar o automóvel como sendo o veículo que deve conduzir pelos mais variados motivos, por exemplo, trabalho, escola. É um grande erro nosso, né? Não pensar a cidade para o coletivo, né? E aí há todo um apelo que a gente percebe hoje, né, da mídia de todos os cantos, para você ter um automóvel. Por conta desse nosso desenvolvimento, a gente, né? Então, há todo um apelo para a compra de um automóvel. E não se pensa na questão da coletividade no que se refere ao planejamento da cidade, né? Não há planejamento nenhum no mundo que funcione com tanto carro na rua. Então, assim, a gente vai ter que dar um jeito de otimizar esse uso dos recursos,
né, no sentido de melhorar e tornar atrativo o transporte coletivo, se a gente quiser pensar em tirar o automóvel da rua. Do contrário, vai ficar... E criar políticas também de barrar esse uso indiscriminado nas mais variadas áreas da cidade. Então, vai ter que organizar a coisa de forma conjunta. Né? Stódio, em muitas cidades europeias, eles têm enfrentado um problema similar e têm utilizado de mecanismos como, por exemplo, a questão de pedágio em determinadas áreas centrais, enfim, a cobrança de maior taxação em cima do uso do automóvel, na compra. Os serviços costumam ser bastante caros, justamente porque você tem um imposto elevado na hora que você vai consertar um carro. Enfim, tem tentado minimizar esse problema, penalizando o bolso das pessoas. Né? No caso brasileiro, em que estágio nós estamos? Por exemplo, se fala muito nessa questão do transporte coletivo. Precisamos investir mais nisso. Precisamos fazer com que as pessoas deixem o automóvel em casa e utilizem outro tipo de transporte, sobretudo coletivo. O que você acha que poderia ser viável numa cidade como a nossa e numa região como a Nordeste? Falar do Nordeste brasileiro, na realidade, significa incluir uma racionalidade mais ampla que é do Brasil. Foi uma política implementada no país e que seguiu um modelo importado, que é o modelo americano, e que foi centrado justamente no transporte, que é o transporte individual. Então, centrado numa lógica na qual o indivíduo colocava enquanto uma variável importante na sua realização enquanto pessoa, a aquisição de um bem específico, que era o automóvel, e que era utilizado para deslocamentos de natureza diversa. Nesse sentido, o espaço urbano ele é fragmentado na totalidade, viabilizando esse fluxo, esse deslocamento. Então, a cidade é projetada, é pensada em função dessa dimensão ou dessa demanda, que é a demanda do veículo ou do usuário de veículos. Uma demanda que, no avançar do tempo, foi sempre no sentido de ser, ela foi no tempo sempre reforçada. Então, nos primórdios apresentou-se assim e hoje não é diferente. Falar do modelo americano e do modelo brasileiro, na realidade, não significa dizer que não existam outros modelos apresentados e que determinam ações do Estado, uma política de planejamento diferenciada. No caso da Europa, alguns países europeus, notadamente a França, a Alemanha, a própria Inglaterra, você tem uma racionalidade que já não se centra no transporte individual, é no transporte coletivo. E todos os investimentos pensados, ou o corte feito na cidade, se dá em benefício dessa lógica e em detrimento da lógica que é do transporte individual. Então, há uma política já antiga de penalização daqueles que optam pelo transporte individual, como a professora Nádia colocou no início. Nós não podemos dizer que uma cidade pode ou deve ou deveria ser pensada como um automóvel, mas na realidade o pensar ou atuar nesse sentido não significa dizer descartar outras possibilidades ou, o pior de tudo, não colocar outras dimensões enquanto prioritárias. E o automóvel é importante, você vai fazer supermercado, você vai fazer uma viagem de lazer, você usa o automóvel, ele não tem que deixar de existir, não. Ele só não pode ser utilizado indiscriminadamente. Né? E desculpa, você falando da questão da Holanda, a Holanda, mais de 30% das viagens por motivo de trabalho são realizadas por bicicleta. Então, assim, tem que ter, a cidade tem que ser pensada de forma a ter os usos diversos, né, e integrados, né? A questão de você integrar os sistemas. Você pensar a cidade como um todo e não fragmentada. Essa fragmentação, né, pensada isoladamente, é um problema sério. Se você tem infraestrutura cicloviária, se você tem calçadas para a população andar, isso já melhora significativamente a coisa. Odilo, a cidade ela tem muitas funções, né? A função econômica acaba predominando e, por exemplo, aproveitando o que o Eustódio coloca, essa demanda de um processo dominado pela indústria automobilística, com forte incentivo do governo para que ela se desenvolvesse, acabou determinando a estrutura das cidades? De certa maneira, sim. Agora, no caso de Fortaleza, se a gente observar direitinho, ela tem, de 1930 para cá, ela tem um plano a cada década, um plano diretor a cada década. E Fortaleza, durante o século XX, ela foi palco de enormes fluxos migratórios, né? Basta você observar que a gente começa o século XX com 50 mil habitantes, terminamos o século XX com 2,5 milhões de habitantes.
é você multiplicar por 50 vezes. Então, eu não diria que foi o que determinou o desenho da cidade, não foi exatamente a demanda do automóvel, mas sim fluxos migratórios, que em Fortaleza se dá diferentemente em relação a outros estados da região Nordeste. Você pega, porque o estado do Ceará teve menos investimentos também nas suas áreas rurais, nos seus municípios do interior do estado, do que estados como a Bahia e Pernambuco, ao longo da história da Sudene. Se você fizer quadros comparativos entre os investimentos feitos pela Sudene no interior do estado, no estado como um todo, no Ceará, Pernambuco e Bahia, por exemplo, você observa que o Ceará teve menor volume de investimentos. Isso provocou, com os ciclos das secas e o aumento da população, os fluxos migratórios que acabaram praticamente que determinando o modelo de ocupação, onde o planejamento não conseguiu atender a demanda crescente, as demandas de população, que aí daí se derivam as demandas econômicas, as demandas de transporte de uma maneira geral. Eu penso que no modelo de Fortaleza, talvez o fator determinante tenha sido os enormes fluxos migratórios que aconteceram. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta em 1 minuto. Um corredor com faixa exclusiva para transporte coletivo. Esse é um dos pontos do Transfor, que é o programa de transporte urbano de Fortaleza. Além da implementação ou da implantação dos corredores de transporte exclusivos e preferenciais, o Transfor prevê ainda o alargamento e recuperação de vias, valorização de espaços públicos, ampliação e modernização do sistema de tráfego. Confira. Quem trafega pela Avenida 13 de Maio para ter acesso à Avenida Pontes Vieira terá de fazer um desvio. Tá sabendo que vai ter que fazer um desvio lá na frente? Não, sabia não. Você sabe por que é que está tendo essas obras? Não. Você está sabendo que lá na frente vai ter que fazer um desvio? Estou sabendo agora. Você sabe por que estão fazendo obra aqui na 13 de Maio? Olha, realmente não sei te dizer não. Acho que é para melhorar o tráfego, uma tentativa de melhoria, mas assim, realmente eu não sei te dizer. Eu acho uma coisa horrível que a gente não sabe praticamente. Depois tem que voltar, Ave Maria. Tem hora que pega um engarrafamento que não tem jeito, né? Os motoristas também desconhecem que essa é uma das 10 obras em andamento na cidade para dar seguimento ao Transfor, Programa de Transporte Urbano de Fortaleza. O programa tem um objetivo muito claro, que é priorizar o transporte público. A partir de intervenções na malha viária de Fortaleza, fazendo a drenagem, pavimentação nova, construção de calçada padronizada e acessível a todos e todas, construção de ciclovias, ligando os principais polos geradores de viagem e principalmente priorizando o transporte público. Além da duplicação e ampliação das vias, o Programa de Transporte Urbano de Fortaleza, o Transfor, trará mudanças também para o usuário de transporte público. Os ônibus terão uma via só para eles. O usuário pagará apenas uma passagem e ainda vai desfrutar de ar-condicionado em todos os veículos. Um audacioso projeto orçado em 142 milhões de dólares. A obra recebe financiamento de 85 milhões e 200 mil dólares do BID e o restante dos recursos virá do município. Segundo o coordenador, a obra teve início em 2008 e o projeto sofreu algumas modificações para, segundo Daniel Lustosa, se adequar à dinâmica da cidade. O programa vem implementando aí o corredor da Bezerra de Menezes, com a ciclovia, implantando ali a melhoria da pavimentação, já deixando a Bezerra de Menezes com 4 faixas de tráfego, ou seja, ampliando sua capacidade, padronizando as calçadas. A própria Misterral também já está pronta, já está sendo utilizada pela população. Então, essas atualizações, essas implementações importantes estão sendo postas para a população já receber o benefício e, logicamente, utilizá-los. Os usuários do transporte público reconhecem as deficiências do sistema que prejudicam quem utiliza ônibus diariamente. É o caso dessa estudante que mora em Caucaia. Acho que faltam opções, né? Você vem de ônibus ou você vem de ônibus. Principalmente para mim, que aonde eu moro, acho que não tem linha ferroviária, não tem nada. Então fica muito difícil, fica muito caro e você não tem alternativa. No programa de hoje estamos discutindo planejamento urbano e os desafios aqui na região Nordeste. Nossos estúdios, eu recebo Estógio Dantas,
professor do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Ceará e doutor em Geografia e Planejamento. Nádia Dutra, chefe do Departamento de Engenharia de Transportes da Universidade Federal do Ceará. E o presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Seção Ceará, Odilo Almeida. Ô, Nádia, o Transfor, ele é uma tentativa de conciliar o que a gente estava falando aqui, transporte individual com transporte coletivo, ou não? Ou você acha que é uma medida apenas para, de alguma forma, desafogar o uso do transporte individual, que só cresce? Ok, o Transfor já é um projeto antigo, né? Já fez mudar de nome. Geração desde Juraci, né? Na época do Juraci. Então, eu estava aqui questionando, obviamente que a gente sabe que aquele corredor, né, Antônio Bezerra e Papicu, até pela própria quantidade de pessoas, pela própria demanda, foi quem direcionou a ser o primeiro trecho a ser construído. Então, há uma necessidade, né? A cidade, ao longo do tempo, ela mudou muito os seus caminhos, seus percursos. Ela realmente é dinâmica, né? E nessa dinamicidade da cidade, a gente não conseguiu mensurar, porque a gente não tem pesquisas, né, que consigam realmente mensurar e saber o desejo de deslocamento da população. Então, assim, você falar se o Transfor ele é positivo, eu acho que a partir do momento que você beneficia, né, um determinado ponto, já passa a ser positivo, né? Agora, se ele vai resolver o problema daquele corredor, aí é outra história, né? Eu acho assim, a cidade ela tem que se informar, né? E é uma grande carência que nós temos, outros municípios também, isso não é só um defeito nosso, né? A nossa pesquisa origem-destino, que é quem deveria orientar, né, essa questão dos destinos, ela é de 85, foi feita pelo Metrofor. Então, assim, a gente não tem dados atualizados, né, para que a gente possa dizer, não, hoje a população ela se desloca, né, ela sai desse ponto e o desejo é que ela vá para cá sem passar, no entanto, por aqui, para não causar mais prejuízo a essa área, muitas vezes é uma área de passagem, né? Então, assim, esses movimentos devem ser pensados, essas ações também pensadas, mas com dados. Odilo, a Fortaleza, você falou da questão da migração. Esse fluxo migratório que fez com que a cidade crescesse bastante, hoje em torno de 2,5 milhões de habitantes. A cidade também se espalhou muito. Exato. Ou seja, esse fluxo migratório também foi responsável por esse espalhamento da cidade, esse crescimento da cidade, aí eu estou falando em termos de distância mesmo, dos locais, ou, na verdade, isso foi uma ausência de planejamento que possibilitou... Com certeza, a ausência de planejamento está na raiz de todos os problemas, né? De todos esses problemas. E continua, o problema é que nós estamos vendo. Mas você mesmo disse que a cada 10 anos nós temos um projeto diretor. A cada 10 anos a gente tem um plano diretor que fica, muitas vezes, como o atual plano diretor, carente de regulamentação e de implementação e de instrumentos de controle urbano. Você observe o controle urbano, por exemplo, o último concurso que a Prefeitura fez para fiscais de controle urbano foi em 1982. Fez um outro agora, no ano passado, no ano passado foi nesse ano, e que ainda está absorvendo esses fiscais. Antes do controle urbano, que também é importante, você precisa ter um organismo, e esse organismo tem que ser um organismo de peso dentro da prefeitura, porque ele tem que pegar essas várias esferas, ele tem que pegar o crescimento demográfico, ele tem que pegar as tendências de trânsito, as tendências de desenvolvimento econômico. Hoje você tem, por exemplo, o centro da cidade de Fortaleza, ele é muito buscado por pessoas que vêm de tudo que é lugar do Nordeste fazer compras, né? E você tem uma economia de produtos de pequeno valor para as classes de mais baixa renda, que está aumentando seu poder aquisitivo, que vem atrás de comprar em Fortaleza, e você tem uma indústria, principalmente na área de comércio, tecidos e roupas, indústria de confecção, vestuário. Essa indústria é muito ativa. Então, o planejamento urbano ele tem que, de certa maneira, se antecipar a esses fluxos, essas tendências, e ir adaptando o espaço a essas tendências, né? Para isso requer realmente uma estrutura técnica muito bem montada, com arquitetos, urbanistas, geógrafos, engenheiros de trânsito, engenheiros de infraestrutura urbana, gente, os profissionais da área de meio ambiente, né? Para você os economistas, para você fazer
essa matriz, né, das diversas tendências, e a partir daí você ir promovendo essa combinação. Uma questão talvez interessante que nós devamos discutir, essa história da inexistência do planejamento. É uma variável colocada há séculos no Brasil, e até mesmo pelos estudiosos. Lembro de uma obra de Sérgio Buarque de Holanda, no qual ele afirma: o português não planejava. E o que nós temos enquanto herança é justamente essa racionalidade que se apresenta no Brasil. Dezenas de anos se passaram, outros estudos foram realizados, e hoje nós chegamos na ciência à constatação de que o planejamento, sim, ele existe. O planejamento está presente desde o Brasil colonial. No entanto, ele dispõe de uma lógica que é diferenciada do planejamento existente ou implementado em outros lugares. Vamos falar da América Espanhola. Na América Espanhola, o planejamento, de fato, era um planejamento rígido. O que existia na lei era efetivamente implementado, porque existia um acompanhamento e existia uma cobrança de que, de fato, fosse realizado como deveria ser. No Brasil, há uma flexibilização. Existe o planejamento, existem as leis que regem essa lógica de ocupação, e essa lei, no Brasil do passado, ela dispunha de uma flexibilização porque a população ela adotava estratégias no sentido de resolver os problemas imediatos antes da chegada da normatização que era feita pelo rei. Então vamos imaginar, a distância para chegar uma ordem do rei de Portugal no Brasil era um tempo muito longo para resolver um problema imediato, vamos dizer, uma ponte que foi destruída e que deveria ser construída. Então eles construíam a ponte. Quando chegava a lei, simplesmente havia uma adaptação. Então passou o tempo e nós continuamos nessa mesma lógica. As leis são aprovadas. O planejamento ele existe, há uma discussão ampla, inclusive hoje em dia com a participação popular. Mas, no entanto, da sua aprovação para a sua implementação é que o problema se coloca. E nesse sentido nós colocamos às vezes interesses de indivíduos que se colocam acima dos interesses coletivos. E a cidade ela é sempre pensada numa perspectiva fragmentar. Então, nós queremos resolver pedaços de problemas da cidade de Fortaleza. E a articulação dessas partes, ou a cidade como um todo, ela nunca é pensada, ela nunca é vislumbrada. Então, eu construí uma via, eu resolvo o problema. Mas o problema não é a construção da via. O problema, na realidade, é pensar na articulação entre as partes que compõem essa cidade. E hoje a questão é mais séria, porque eu não posso discutir Fortaleza sem fazer uma reflexão quanto à região metropolitana. No quesito transporte, temos um problema no que se refere à articulação leste-oeste, que é já clássico, já tradicional. Olha, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta em um minuto. Letreca, o que é? Não, nunca nem ouvi falar. Deve ser uma espécie de bozó, talvez, né? Letreca, eu acredito que seja a pessoa que fala demais. Infelizmente, sei dizer não. Não conheço não, desconheço. Letreca é uma coisa que não tá com nada, é letreca. Aqui no estúdio também a gente não sabia não. Bom, no programa de hoje a gente está discutindo o planejamento urbano e os desafios na região Nordeste. Em nossos estúdios eu recebo o Estógio Dantas, que é professor do programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal do Ceará e doutor em Geografia e Planejamento. Nádia Dutra, chefe do Departamento de Engenharia de Transportes da Universidade Federal do Ceará, e o presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, do IAB, Seção Ceará, Odilo Almeida. Ô Nádia, você queria complementar o Estógio, mas deixa eu fazer uma provocação. O Estógio citou o Sérgio Buarque de Holanda, o livro que ele fez referência é O Raiz do Brasil. Ele dizia que, na verdade, a forma como nós nos relacionamos com o espaço foi, no caso português, com desleixo, diferentemente da racionalidade implementada nas cidades espanholas. E aí ele dá o exemplo, inclusive, das cidades, como elas são organizadas, o tecido, sempre a partir de uma praça, e a partir dessa praça você constrói o restante da cidade, uma praça central e grande, que você visa tanto em Buenos Aires, quanto em Montevidéu, quanto em Santiago, enfim. Na verdade, nós temos, do ponto de vista cultural, uma valorização do indivíduo aí e do privatismo que atrapalha a questão do espaço público, do planejamento urbano? Acredito que sim, né? Um urbanista poderia até me ajudar nisso daí. Porque a cidade ela tem que ser pensada para o seu coletivo.
né? Então, assim, a partir do momento que os portugueses deviam fazer isso, né? Já que nós somos oriundos, né? Temos nossa cultura de lá, existe muito disso, de você não ter calçados, os espaços serem apertados, né? E depois a cidade vai tentando se ajeitar. Aí você fala de Portugal, Portugal já começou a dar jeito lá, né? Você vai em Lisboa e a cidade já está muito bonita, muito organizada. Na verdade, a gente que não conseguiu ainda modificar. O grande problema do Brasil, ainda não passamos para um patamar que é do entendimento, primeiro, como eu coloquei no início, da cidade enquanto totalidade, e segundo, que é da prevalência do interesse coletivo. Então, nós, no nosso discurso, tendemos, grosso modo, a avaliar o nosso anseio, o anseio do segmento ao qual nós participamos. Existem duas lógicas. A dos grandes empreendedores, a lógica do empreendedor imobiliário, a lógica da construção civil, que acha que pode construir em qualquer lugar da cidade, de qualquer forma, e, se necessário para realizar isso, até modificando a lei. Porque quando você fala na questão do planejamento não pode ser mudado a cada ano, a cada interesse de cada grupo. Tem que ter uma visão a longo termo, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Porque aí você pode pensar nessa perspectiva, essa racionalidade que é do crescimento demográfico, a incorporação de novas variáveis no que se refere à questão do deslocamento das pessoas, uso do transporte coletivo, uso do transporte individual. Então, esse segmento acha que a cada momento pode questionar. Eu lembro na época do Juracy Magalhães, em que se discutia o PDDU, que eles trabalharam e criaram um lobby no sentido de pressionar a liberação do gabarito dessa região em que se encontra a TV O Povo. Foi liberado. A sociedade inteira se mobilizou, se contrapuseram e o próprio Juracy Magalhães voltou atrás e, novamente, limitou a construção máxima, de empreendimentos de uns certos gabaritos nessa região. Então, houve essa questão. Mas falar dos empreendedores imobiliários também não resolve a questão, porque você tem o interesse também dos indivíduos. O grande problema da cidade, você pensa em vias que são necessárias para fluir com facilidade na cidade. Mas, para a implementação dessas vias, você necessita desapropriar, porque tem que cortar a cidade. Na desapropriação, as pessoas tendem a recorrer porque acreditam que o valor do imóvel é abaixo do valor real, do valor que será indenizado. Então, se sentem nesse direito. Obviamente, não estou querendo dizer que a pessoa não tem direito a recorrer. Porque existe, de um lado, essa tendência a nós especularmos em função daquele bem que nós temos, e, de outro lado, a postura mesquinha, muitas vezes, dos governantes, que subvalorizam os imóveis. Aí você gera um impasse, gera um problema e fica difícil de viabilizar projetos dessa natureza, como Transfor e outros que são pensados na cidade. Se arrastando há tempos, né? Se utiliza muito esse argumento que o Eustódio coloca de que, por exemplo, o planejamento ele é de longo prazo e ele acaba sendo pouco flexível. A dinâmica econômica e a própria dinâmica da cidade, porque hoje você tem uma velocidade com que as coisas acontecem muito rápida, né? Muito diferente do que foram no passado, né? E, ao mesmo tempo, também você tem uma tendência à fragmentação no mundo que a gente vive, né? Como é que o planejamento pode conviver com essas duas variáveis? Olha, é exatamente por esse motivo que a legislação já prevê a revisão dos planos diretores a cada 10 anos, né? Já existe essa previsão. O que acontece, para a gente avaliar a ocupação territorial de Fortaleza, e esse problema está se repetindo hoje, esse erro histórico está se repetindo hoje, em função do crescimento das médias cidades, que já é um fenômeno a nível de Brasil, é que os loteamentos vão sendo construídos sem respeitar um sistema global de planejamento, um sistema global de desenvolvimento urbano, de uma maneira geral. Então, você tem um loteamento que não se encaixa num vizinho, outro que vem que não se encaixa no outro, e outro que não se encaixa no outro, porque vai atendendo, como o Eustódio falou, o interesse do empreendedor imobiliário. E as pessoas, vai se criando uma série de loteamentos que vão se configurando em vazios urbanos também, que servem como especulação imobiliária. A pessoa compra aquele lotezinho para esperar que ele valorize, agregar aquela estrutura, aqueles benefícios da estrutura urbana que traz para aquela região, né? Então, essa questão dessas malhas de loteamentos feitas sem se pensar num sistema viário comum a todo o território, gera esses problemas graves que Fortaleza tem.
Fortaleza ela tem o que a gente chama de estrutura radioconcêntrica. As estradas que ligavam o sertão ao litoral marcaram o desenho urbano da cidade, né? São raios que vêm na direção do centro comercial e nunca os sistemas de planejamento de desenvolvimento urbano foram capazes de fazer ligações eficientes no sentido leste-oeste. As ligações vêm do sertão para o centro da cidade e as ligações leste-oeste são extremamente precárias, né? Eu queria fazer mais um complementozinho dessa questão, é a questão dos vazios urbanos e da verticalização. É porque existem várias cidades do mundo em que se aplicou um sistema de concentração da população em pequenos territórios, ao invés de espalhar essa população num grande território. Essa concentração de populações no pequeno território, ela é aliada a uma verticalização racionalizada que se harmonize com a paisagem, ela pode ser um bom modelo de desenvolvimento urbano. No caso da cidade de Fortaleza, que já existe uma série de inadequações, você não projetou o sistema viário e resolve verticalizar uma área que não tem sistema de circulação e sistema viário compatível, aí você pode transformar a verticalização num problema, agravar uma série de outras... Vai concentrar mais pessoas, mais automóveis... Sem ter alternativa de circulação, né? Eu fico até preocupado você falando isso no plano diretor agora, cuja lei de uso e ocupação do solo é de 97, e que não leva em consideração a classificação viária, não leva em consideração o sistema viário, que é outro erro, né? Então, assim, como burlar para estar legal, né? A gente pode usar a lei, que já é antiga, que não considera o sistema viário, aí bota o plano diretor que prevê uma taxa de adensamento para Parquelândia altíssima. Aí você fica olhando quais são os corredores que tem para lá. Bezerra de Menezes, aí tem Jovita Feitosa, o que mais? Né? Aí tem ali a praia, né? Indo ali quem vai pela leste-oeste. Aí, quais são os grandes corredores que nós temos? Porque nossos corredores eles não têm continuidade. Humberto Monte não é descontínuo. Então, assim, como é que você prevê um adensamento sem prever como é que vai se dar esse deslocamento? Então é muito complicado. Se colocando a questão de vias que não têm continuidade. Então, vias importantes que findam em becos. É uma constante na racionalidade de Fortaleza. Pega uma via como a do aeroporto, você segue no sentido oeste da cidade e para passar pelo Montes, você passa por uma área que não cabe um carro e meio. Você tem um estrangulamento imediato. Essa lógica é muito constante na cidade de Fortaleza. Você falou que o problema é da Nordeste, né? Que esse erro histórico ele se repita, porque hoje, com o aumento do poder de compra das classes mais baixas e as políticas, a gigantesca política de habitação, dos planos de habitação, principalmente as camadas de mais baixa renda do governo federal, estão se fazendo muitos loteamentos nas médias cidades. E esses loteamentos eles têm que ser pensados dentro de uma estrutura de planejamento do governo global, senão o problema vai se repetir. Nós vamos ter Se a gente não tem um planejamento efetivo, por exemplo, em Fortaleza, talvez imaginemos que essa ausência de planejamento ainda se traduz de uma forma maior em cidades médias do interior do estado. Quero crer. E o pior de tudo é que são resolvidas no judiciário. Porque nessa realidade você tem a indicação desse gênero de ação atendendo a demandas individuais e que no tempo são resolvidas no setor judiciário. Então a ação do Ministério Público diretamente e que em dados momentos leva à reversão de um quadro ou pode inviabilizar ou pode dificultar essa continuidade. Vamos lembrar agora o que aconteceu com os barraqueiros na Praia do Futuro. Você tem um relaxamento no que se refere à ocupação daquela área, que seria imprópria para a construção dos empreendimentos que lá se encontram, e arrastou-se durante anos a fios um processo, a Secretaria da União tentando retirar os barraqueiros, eles entrando na Justiça, e agora chegou não no superior, na penúltima instância, o juiz disse que sim, que as barracas têm que ser retiradas. Ou seja, era um problema maior do que de fato seria se porventura no início a questão tivesse sido já melhor posta, melhor esclarecida. Você construir, eu estava comentando, né? Construir sem alvará de construção. Né? Isso é comum demais na cidade. Você vê construções. Quem que vai derrubar um prédio depois dele feito, mesmo sem alvará?
Quem pensa a cidade, os que projetam a cidade, não incorporaram questões contemporâneas do Brasil. Um país democrático, que possui poderes independentes, então o judiciário, de fato, dispõe de um papel importante hoje na contemporaneidade. E, em função dessa condição, qualquer pessoa, qualquer indivíduo pode recorrer, pode inviabilizar grandes projetos. Os gestores pensam os projetos como se estivessem pensando na época do governo militar. Não têm uma assessoria jurídica, não pensam em estratégias no sentido de amenizar esses recursos futuros. E nem tem, muitas vezes, recursos voltados para o tratamento dessa questão. Então, quer dizer, lidam com uma certa imaturidade, com um tema que é muito complexo. O que aconteceu hoje na matéria de jornal O Povo, a discussão do PPP, onde o TCU tem um embate monstruoso sobre a parceria estabelecida entre o poder público e o privado para a construção do Castelão. Aí você diz, quem pensou esse projeto não imaginou de forma nenhuma que ele seria questionado. Então, por que ele foi questionado? Existem problemas, então o gestor tem que antever. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta em um minuto. No programa de hoje, nós estamos discutindo planejamento urbano e seus desafios aqui na região Nordeste. Em nossos estúdios, eu recebo o Eustódio Dantas, professor do programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal do Ceará e doutor em Geografia e Planejamento. E Nádia Dutra, chefe do Departamento de Engenharia de Transportes da Universidade Federal do Ceará, além do presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, IAB, Seção Ceará, Odilo Almeida. Ô Nádia, vamos voltar aqui um pouco a questão do transporte, porque nós temos uma obra considerada importante para as grandes metrópoles, que é o Metrofor. Ele se arrasta aí há 14 anos. Desde 85. De 85 começou o planejamento, mas a obra mesmo, salvo engano, são 14 anos de obra, 15 anos de obra. Eu te pergunto, ele não terminou, a gente tem planos diretores a cada 10 anos, portanto ele já passou por 3, ele não terminou ainda e já se fala numa expansão do Metrofor. Ou seja, mesmo fazendo planejamento, pensando em termos de transporte público, a solução vem quando o problema já se agravou muito e, portanto, não resolve mais? A gente até comentou, né? O Metrofor foi planejado num período em que a movimentação, né, havia uma grande demanda naquele sentido. Não é que hoje tenha diminuído, não, mas já existem outras demandas da cidade. Então, assim, de forma que você não consegue contemplar as outras demandas dentro desse mesmo projeto, porque demorou tempo demais para ser construído. Então, assim, o planejamento é importante. Olha, eu devia ter pensado no Metrofor, a linha tal vai ser construída agora, em tanto tempo vai ser a linha tal que vai atender. Então, o planejamento inicial deveria ter contemplado o previsto, você antever a questão da dinâmica, né, da cidade. Então, ele já nasce, ele é um projeto caro, né? O metrô é um projeto que não se paga, né? Ele é subsidiado em qualquer lugar do mundo. Então, é um projeto caro e que você tem a necessidade da expansão das linhas e ninguém sabe quando é que isso vai acontecer. Né? Ninguém sabe quando Mesmo com a pressão para a Copa do Mundo, por exemplo, você acredita que não vai ter avanços? Precisa de tempo, né? Precisa de tempo para isso. Né? E além, as coisas vão ser atropeladas. O que está acontecendo com a Copa do Mundo é você pegar um bolo de projetos aí que estava engavetado, retirar esse projeto e tentar tocar, porque tem dinheiro. Né? Assim, não se pensa, como você falou, não se pensa na questão do conjunto, não se pensa a cidade de forma sistêmica, né? Como você deveria pensar. Então, pode acontecer como aconteceu em Los Angeles. Né? Você pode criar o caos para a cidade, pode estar, inclusive daqui a 10 anos, pode estar pior do que o que está agora. Né? Você não tem noção você não consegue prever como vai ficar depois de construído. Porque o interessante é que o projeto da Copa, ele na realidade apresenta um quadro no qual você tem pessoas que são favoráveis ou contra os projetos. Então, primeiro, porque são contrários aos deslocamentos populacionais. Ou segundo, porque em função desse empreendimento, os problemas da cidade serão resolvidos, passando essa seguinte questão. Mas acho que a variável, a dimensão mais importante nesse projeto da Copa, e que não é devidamente explorada, é a possibilidade, de fato, de pensar a cidade. Porque é um espaço que se cria, um espaço que se apresenta, e que nós devemos explorar. Porque chegar e dizer, talvez não seja dizer eu sou contra ou sou a favor da Copa, mas pensar como esses recursos que podem ser utilizados agora em função desse mega evento podem potencializar a cidade.
resolver problemas que nós enfrentamos classicamente. Obviamente vamos dizer, mas aí eu sou favorável? Mas não, você não é favorável a um evento, você é favorável ao pensar a cidade, ao discutir a cidade. E podemos pensar nesse resultado enquanto uma herança que esse evento deixará para a cidade. É uma possibilidade. Odílio, você queria complementar? Não, 14 bilhões de investimentos em infraestrutura, que é o que está previsto, somando aí todos os projetos, é uma coisa, uma fábula de recursos nunca visto, né? A maior obra de infraestrutura hídrica, por exemplo, uma das maiores obras de infraestrutura do Nordeste, foi ao sul de Castanhão com 200 milhões de dólares. Nós temos aí 14 bilhões de investimentos, é o que se fala nas grandes cifras na cidade de Fortaleza. É um contexto favorável. Um contexto favorável. Um contexto favorável. Agora é o seguinte, a iniciativa que deveria vir do poder público, mas o poder público, os setores do poder público não dialogam, né? Ou dialoga muito mal, que dentro pode da vir mesma esfera, dentro da né? mesma esfera. Às vezes, uma secretaria do município não dialoga com outra secretaria do município. E quando você pega município e estado, também o diálogo é precário. E você não tem um cérebro único, que seria o Instituto de Planejamento Urbano do município, para pensar. Você tem uma coordenadoria de obras, né? Uma CCO, mas você não tem um cérebro único que vá somar todos esses elementos e fazer o uso racional dessas questões. Daí, e outra questão importante, que é nisso que a gente tem debatido, acho que esse espaço que a TV O Povo abre é importante nesse sentido, é que a sociedade civil também tem que ser um agente importante desse processo. É porque o horizonte dos políticos, o horizonte temporal dos políticos, está muito ligado às próximas eleições. E no nosso caso, que é de 2 em 2 anos, fica mais grave ainda, né? E o horizonte das entidades da sociedade civil, a universidade, as entidades de classe, as entidades, as ONGs, de uma maneira geral, ele não é um horizonte de tão curto prazo. Então, o poder público, se buscar uma parceria, eu vou dar um exemplo aqui, a cidade do Rio de Janeiro, ela fez agora um convênio com o Instituto de Arquitetos do Brasil, está promovendo a urbanização de 200 favelas, a reurbanização de 200 favelas. Quer dizer, está pegando um órgão que tem 90 anos, um órgão da sociedade civil, que é o Instituto de Arquitetos, o IAB, que tem 90 anos pensando aquele espaço, com experiências acumuladas, com discussões acumuladas, com documentos de diagnóstico acumulado durante esses 90 anos, e está fazendo uma parceria para tentar resolver, do horizonte de curto prazo, que tem um administrador público de 4 anos, pegar aquela experiência de 90 anos e agregá-la a uma visão de longo prazo para a cidade. Eu acho que os nossos governantes estão perdendo essa oportunidade. Nesse momento agora, está convocando esse segmento da sociedade civil que pensa a cidade e tentar obter o melhor resultado possível desses enormes recursos que virão para Fortaleza. E capacitar, né? Capacitar os órgãos, porque assim, se você vamos fugir um pouquinho só do Nordeste para comparar, você vai para Curitiba, gente, tem um órgão só de geoprocessamento, né? É um órgão que pensa, tanto que tudo está muito organizado, os dados são organizados. Então, para você conseguir fazer alguma coisa, você tem que ter dados, você tem que ter informação, né? E lá eles têm isso. Eles têm engenheiros, cartógrafos, geógrafos, eles têm tudo num órgão concentrado, onde eles pensam a cidade, né? Obviamente, somando a um órgão de planejamento. Sim. Então, falta à cidade isso. Infelizmente, né, os nossos políticos acham que isso não é importante, porque eles podem pensar a cidade, não podem. Eles não têm essa capacitação. Né, não tem capacitação. Não tem as ferramentas conceituais. A pessoa é sociólogo, é eleito prefeito. É médico, é eleito governador. Ele pode gerir, como é que ele vai aprender todo o pessoas. Conhecimento para tentar realizar em 4 anos? Ele tem que usar esse conhecimento acumulado pela sociedade, pelas diversas especialidades, Se ele fizer bom uso disso, ele vai. A tendência é ele administrar melhor. A gente abriu mão, do ponto de vista político, aí eu estou perguntando, do ponto de vista político, nós abrimos mão do planejamento? Não, na realidade, houve um redimensionamento do planejamento no tempo. Antigamente, quando se pensava planejamento, era uma ação centralizadora. Era o poder central que pensava as políticas e que as implementava. Não existia, de uma certa maneira, a consulta ou o tratamento do local no qual os empreendimentos aconteceriam. Uma racionalidade que aconteceu no Brasil até bem pouco tempo.
No Brasil foi inventado um procedimento que, na realidade, é uma lógica apresentada pelo Brasil, é um modelo de planejamento do Brasil e que incorpora a dimensão que é do participativo. A virtualidade do participativo visava justamente romper com essa lógica centralizadora, o que metaforicamente nós dizemos, o vir de cima para baixo, né? O vir de cima para baixo. Então, implementou-se uma lógica, hoje em dia amplamente difundida no Brasil, e todo e qualquer planejamento só pode ser feito com consulta popular. Agora, obviamente, essa consulta popular tem alguns problemas, algumas fragilidades, porque é só uma consulta, não é uma formação, não é uma parceria com a população. Então, tem projetos, aprova projetos, discute projetos, aceita, não aceita e encaminha. Em dados momentos, existem esses exageros que acontecem no Brasil. No momento contemporâneo, o que o Odílio coloca e a professora Nájila colocam também, é a necessidade de você retomar um pouco da racionalidade que nesse processo foi perdida. Então, hoje em dia, nós acreditamos que tudo se resolve no participativo. Então, é simplesmente pensar a cidade, fazer uma reunião, votar e, a partir daí, implementar. Então, a questão não se resolve nesses termos. Porque a sociedade também tem interesses que são contraditórios e que muitos deles são também vinculados a dados interesses individuais e que vão de encontro a interesses mais amplos ou projetos pensados para a cidade e que teriam como resultado a melhoria de condição de vida na cidade que planeja. Nesse sentido, talvez devamos retomar essa discussão do planejamento, manter a questão do participativo, sim, mas fortalecer instituições ou organismos que pensem a cidade, que projetem a cidade no tempo e que sejam instrumentos ou que forneçam informações para a sociedade na totalidade. Governantes, pessoal do legislativo, do executivo, do judiciário. Né, então, qual é a cidade que nós queremos, que nós planejamos? Exatamente. Se nós tivéssemos um órgão, né, que é estruturado com profissionais, né, os profissionais são capacitados. Então, para pensar aquele problema, obviamente podia vir com um plano diretor organizado, né, poderia vir governante, outro governante, sem perder a continuidade. Sim. A gente perde a continuidade. Exato. Tem uma iniciativa interessante da qual nós participamos, inclusive Odílio e Nájila, que é da Câmara dos Vereadores, o Pacto por Fortaleza, que é uma tentativa da Câmara dos Vereadores de fazer uma discussão sobre a cidade e pensar a cidade para o futuro. Aí você pensa, uma coisa excepcional, a Câmara de Vereadores resolve discutir a cidade e convida para isso o segmento da sociedade e estabelece uma parceria com a universidade. Mas quando você vislumbra a montagem, a estruturação do Pacto Fortaleza, tem um ator, tem um agente importante que não participa. Eu não sei por que da não participação, mas o setor, o poder executivo não participou. Não estou fazendo crítica, obviamente. Talvez seja a leitura que nós temos. Quem pensa a cidade é o executivo? Odílio, a gente vai ter que encerrar o programa, mas antes queria ouvir a respeito dessa questão da técnica. Ou seja, de fato tem uma oposição entre a técnica e o restante da sociedade, ou seja, um conjunto de pessoas que detêm o conhecimento técnico, ele deveria conduzir o processo de modificação urbana e de planejamento urbano e, portanto, de mudança numa determinada direção? Porque houve uma crítica muito grande à tecnocracia no país. Sim. Até porque nós, com a ditadura militar, todos os projetos, eles vinham, como eu estou dizendo, literalmente de cima para baixo. Eram feitos em gabinetes, sem dialogar com a sociedade, sem examinar os anseios e as reais necessidades da sociedade. Agora, essa anteposição, eu acho que ela é frágil também. Você antepor a visão técnica, a visão participativa, ela não é construtiva. Eu acho que a construção vem como concordando com o Eustógio, vem da aproximação dessas duas dimensões, a técnica e a participativa. Eu acho que é isso que está em construção. E nós tivemos experiências participativas negativas recentemente, como também tivemos experiências tecnocráticas negativas no passado. Né? Até porque, de alguma forma, o planejamento ele tem que ser global e universal. E quando você escuta as pessoas, elas, na verdade, manifestam interesses muito particulares, né? Verdade. Muito específicos. Bom, a da Nordeste terminou. Hoje a gente discutiu o planejamento urbano e seus desafios na região Nordeste. Gostaria de agradecer a presença do professor do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Ceará, e doutor em Geografia e Planejamento, Eustógio Dantas,
da chefe do Departamento de Engenharia e Transportes da Universidade Federal de Ceará, Nádia Dutra, e também do presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Seção Ceará, do IAB, Odilo Almeida. E claro, a você, telespectador, que sempre nos acompanha. Mande sua sugestão de tema para o nosso programa através do e-mail radaronordeste@tvopovo.com.br. Radar Nordeste vai ao ar toda sexta-feira aqui na TV O Povo. Boa noite e até o próximo programa.